Olá, esta é a nossa 13ª aula de Introdução à História. Continuamos com o tema da história da historiografia, ou, em forma de pergunta, como a história foi escrita em outras épocas. Nas duas aulas anteriores, vimos a historiografia escrita na Antiguidade e a historiografia escrita na Idade Média. Nesta aula, vamos tratar da historiografia moderna. O tema desta aula, portanto, é a historiografia moderna. Os objetivos dela são caracterizar, como os objetivos das anteriores, caracterizar a historiografia moderna nos planos temático, metodológico, institucional e funcional. Isto é, de que trata, como trata, onde é fabricada e para que serve, e também apontar algumas obras e autores dessa época, dessa fatia da história da história. Iniciemos pelo contexto histórico, ou alguns marcos, alguns eventos próprios da Era Moderna. Aqui entendemos a Era Moderna como século XVI, XVII e XVIII. Não é? Lembrando sempre que essa divisão é a divisão tradicional que nós estamos utilizando por razões didáticas. A época moderna, a historiografia é marcada por alguns fatos significativos. Sim, vale a pena lembrar, porque a historiografia não acontece num céu platônico. Ela acontece relacionando-se com a ambiência específica. Então há alguns fatos que vamos aqui relembrar somente, importantes para a historiografia destes 3 séculos, né? 16, 17 e 18. As grandes navegações, a expansão da Europa no século XV e XVI, a invenção da imprensa, um marco muito importante, inclusive para a forma de se transmitir a historiografia, né, de manuscritos para impresso, a reforma protestante, a invenção da ciência experimental, caminhando mais um pouco no século XVIII, a emergência da filosofia iluminista, a independência dos Estados Unidos em 1783 e a Revolução Francesa, que é o marco final, tradicionalmente, da historiografia moderna. Todos esses fatos, esses eventos, esses acontecimentos em conjunto influenciaram, como disse, a escrita da historiografia na Era Moderna, fornecendo temas, ideias, métodos, um ambiente. A historiografia, vale lembrar, é a expressão desta época, é a expressão deste ambiente. Continuemos nossa caracterização da historiografia escrita na Idade Moderna, relembrando séculos XVI, XVII e XVIII. 2 temas parecem dominar a historiografia escrita nesta época. Na fase mais antiga, século XVI, Renascimento, os feitos dos mandantes é o foco, sobretudo na época renascentista, quer dizer, no início da modernidade. A historiografia, esse ramo da historiografia, reitera um tema caro à historiografia antiga, né? Em contraste com a historiografia do medievo, né? A focalização de heróis civis, né? E não heróis religiosos, como vimos na historiografia antiga. Um outro grande tema que parece dominar a historiografia moderna, isso já lá mais para o século XVIII, é o tema, o objeto das civilizações. Aliás, a palavra civilização surge no século XVIII. E o que é, em largos traços, civilização? Civilização é um conjunto de uma sociedade, considerando-se os aspectos econômicos, sociais e culturais,
não aquela história estritamente política, estritamente centrada no Estado, né? É uma história, essa história das civilizações, para alguns, seria a antecessora, né, da historiografia cultural cultivada no século XX e no século XXI. Para alguns, por exemplo, Voltaire é um dos pais da criança, né, dessa história das civilizações. O foco esse novo tema, né, o tema das civilizações, aborda, portanto, o conjunto social e não somente os mandantes. Aborda outros aspectos da cultura, além do político. Alarga-se, portanto, os horizontes temáticos, o horizonte temático da historiografia, incluindo outros aspectos, como falei, o político, a cultura, a economia, a tecnologia, a indústria, as letras, etc. E quanto ao método? Que método? Como podemos caracterizar a historiografia moderna no que diz respeito ao método? A historiografia moderna apresenta algumas inovações metodológicas se comparada à historiografia medieval, né, anterior. Lembremos sempre que há na história da historiografia dois aspectos: continuidade e descontinuidades. Há permanências e há também mudanças. Uma dessas novidades assim, metodológicas é o início do aporte crítico das fontes, ou o tratamento crítico dos testemunhos. Né? Não esqueçam que isso no contexto do Renascimento, de resgate dos textos vindos da Antiguidade, então a busca da cópia mais autêntica. Né? Vamos falar no elenco dos autores da obra do Lourenço de Vala, né, fundador da crítica dos testemunhos. Ao contrário dos historiadores medievais, os historiadores modernos submetem as autoridades, quer dizer, os testemunhos, a um inquérito crítico. Duvidam, interrogam, questionam. Uma outra novidade temática da historiografia escrita na modernidade é a explicação humana dos feitos históricos, que havia sido um pouco obnubilada, um pouco esquecida na historiografia medieval, né? Historiografia na qual o divino age de maneira muito acentuada. Agora, as causas históricas, ao longo desses 3 séculos que eu estou falando aqui, entendendo como modernidade, as causas históricas são inicialmente as paixões humanas, né? A glória, o poder, depois a razão e o meio ambiente natural, isso sobretudo no século XVIII. A providência divina deixa de ser o grande motor da história, como era na historiografia cristã, tanto antiga quanto medieval. As razões humanas ou ambientais ou naturais tomam o lugar da providência divina, a mão de Deus que, nessas fases anteriores da historiografia, conduzia a humanidade e a história. Na era moderna, a historiografia foi produzida, ou era produzida, em algumas instituições. Como eu já disse, em cada época a história é predominantemente fabricada em alguns lugares, algumas instituições. A historiografia é produzida basicamente em 2 tipos de instituições. A historiografia é produzida nos salões aristocráticos, né? No Palácio dos Príncipes, né? Penso o Renascimento, o papel dos mecenas, né? Financiando a arte, mas financiando também a escrita da historiografia. Então, depois, no século XVIII, os salões aristocráticos, né? Penso os iluministas muitas vezes escreviam suas obras financiadas por aristocratas. E a partir do século XVII surge na Europa uma nova fábrica da historiografia, que são as sociedades científicas laicas.
Agora não é mais a igreja a grande patrocinadora da vida intelectual. O Estado monárquico passa a financiar os fazeres do intelecto, incluindo aí a escrita da historiografia. Surge a figura do historiógrafo régio ou oficial, né? Se não me engano, foi o caso de Voltaire, que teria sido ocupado esta função. Quanto às funções, que funções exerceu, que papéis, que serventias teve a historiografia ao longo da chamada época moderna? No decorrer da época moderna, a historiografia, a escrita da história, exerceu alguns papéis ou funções sociais. Vejamos algumas delas. Uma função foi a educação do mandante. Estou pensando aqui no Renascimento, né? A historiografia como escola para o bom governante, como espelho do príncipe. Espelho é o nome de um gênero de literatura medieval e também renascentista, que é um manual, onde ele deve se espelhar, né? Um manual de mando. Né? Uma outra função, né? A educação do mandante também tem uma função de lisonjear esse mesmo príncipe. Né? Já no século XVIII, sempre pensando que eu estou fazendo um painel assim, um sobrevoo, afinal são 3 séculos, né? É um período longo e complexo, a gente está necessariamente simplificando. Uma outra função, outro papel, foi ser instrumento de crítica ao status quo, seja a monarquia absoluta, estou falando sobretudo do século XVIII, e no caso também dos iluministas, a atacar duas coisas, o absolutismo e a Igreja Católica, né, confundida com superstição, atraso, né, a ignorância. Né. A historiografia é usada para desmascarar a desrazão ou os aspectos supersticiosos. Há ainda outros aspectos que caracterizam a historiografia produzida na modernidade. Um traço importante é no início da modernidade, diz respeito à forma, esse traço, a imitação dos historiadores antigos, sobretudo Tito Livio de Pádua, de quem já falamos aqui quando no nosso passeio tratamos da historiografia na antiguidade. Tito Livio é o grande modelo de escrita histórica. Vale também considerar um outro aspecto, que é a historiografia compreendida como arte retórica. Não é? É uma parte, digamos, da literatura, da arte do convencimento, quer dizer, uma historiografia, sobretudo, aqui para ser recitada, para ser ouvida pelo público. Outro traço frisante da historiografia moderna é a ambição de escrever uma história universal do ponto de vista laico, porque, como falamos, a historiografia cristã tem a ambição de ser universal, né? O cristianismo tem essa ambição de considerar toda a humanidade. Mas agora surge uma ambição de escrever uma história não do ponto de vista da providência divina, mas do ponto de vista meramente humano. Ou seja, uma historiografia que abrange toda a humanidade e que explica tudo de modo predominantemente natural e não religioso, como fazia a historiografia cristã na antiguidade ou no medievo. A historiografia moderna também se pautou pela ampliação do público consumidor. Isto é muito fácil de entender. É nessa época que a imprensa é inventada, que é criada. Né? Portanto, agora as obras de história impressas, né, poderão ter mais leitores do que quando circulava em forma de manuscritos. Um outro aspecto, um outro traço da historiografia moderna é a inclusão, sobretudo
final do século XVIII, a inclusão da história na universidade como disciplina ensinada, a institucionalização da ciência historiográfica. O historiador agora é, sobretudo, um professor, um homo acadêmicus, como diria Pierre Bourdieu. Noticiemos agora algumas obras e autores representativos dessa época da historiografia, ou seja, a historiografia produzida na era moderna. A primeira que eu destaco é De Falso Credita, a famosa refutação feita por Lourenço de Vala, um dos nossos heróis fundadores, né? Um dos pais da chamada crítica histórica, né? Do espírito de crítica. Né? Ele demonstra pelo conteúdo, por outra série de características intrínsecas, que a famosa doação de Constantino, atribuída ao século IV, tinha sido uma coisa forjada já na Idade Média. Outra obra significativa é a História de Florença, de Nicolau Maquiavel, né? Que ela foca o passado desta importante república, né? Nos séculos V ao século XV, né? Uma obra em 8 volumes. Ainda da Itália, temos a História da Itália, de Francesco Guicciardini, um dos fundadores dessas histórias, vamos dizer, nacionais, né? E esta obra focaliza a Península Italiana de 1490 a 1500, praticamente finais do século XV a finais do século XVI. Outra obra, A Vida dos Mais Excelentes Pintores, publicada em 1550 por Giorgio Vasari. Ela foca dezenas de biografias de vida de artistas do Renascimento. É inclusive considerado uma das grandes fontes, né? Porque ele é quase contemporâneo, né, dessas pessoas, desses artistas. Outra obra da história do cristianismo é Anais Eclesiásticos, de César Baronio. É uma visada dos primeiros 12 séculos do cristianismo. Esta obra se insere numa querela historiográfica que envolvia protestantes, uma revisão da história do cristianismo feita por católicos e protestantes, né, como um subproduto da reforma. Outra obra importante, né, disse que na modernidade começa a nascer esse espírito da crítica historiográfica, da crítica dos testemunhos, é a História Crítica do Velho Testamento, publicada no século XVII, 1678, de Richard Simon. É uma obra fundadora da crítica histórica aplicada à Bíblia. Porque ela toma a Bíblia como camadas, formada de camadas heterogêneas de textos e de autores, entendeu? E não como é encarado no plano da fé como uma obra unitária, né? Uma obra que teria, na verdade, ele vai considerar a ideia da diversidade de autores, inclusive de períodos diferentes de redação. Né? Outra obra também aí no plano da crítica é Da Coisa Diplomática, do famoso Jean Mabillon, publicado também no século XVII, 1681, uma obra fundadora da diplomática e da paleografia. Diplomática, para quem não sabe, é o estudo das formas dos documentos. Né? Cada época se caracteriza por uns gêneros e formas específicas. Por exemplo, atualmente um requerimento tem um formato, né? Um parecer tem um formato. Ainda agora no plano filosófico, temos uma obra muito marcante, mais de teoria da historiografia do que de historiografia, que é A Ciência Nova, de Jean Baptiste Vico, de 1725. Nesta obra, que apresenta uma filosofia cíclica, né, da existência de etapas históricas que se repetem,
mas também epistemologicamente é importante porque Vico irá defender a ideia de que a história é ciência. Num momento dominado a ideia de matemática como modelo, ele vai defender que reverter os termos, dizendo, olha, o homem pode conhecer a história plenamente melhor do que a natureza, porque a natureza não foi ele que fez, foi Deus. Mas a história é um feito humano e o homem pode conhecer. Esse é um argumento que pegou, né? Continua muito forte, né? Quer dizer, o homem pode conhecer melhor os seus feitos do que a natureza, né? Que não teria sido feito por ele. Outra obra importante também do século XVIII, essa de 1776, é de Edward Gibbon. Focaliza um tema muito caro à historiografia do século XVIII, que é a decadência de Roma. Né? O que é que causou a decadência de Roma? Focaliza a história de Roma, sobretudo no famigerado século III depois de Cristo. Né? A tese do Gibbon é que o cristianismo teve um papel muito importante para que aquela civilização decaísse. Por último, uma obra publicada já no finalzinho do século XVIII, uma obra mais filosófica, mas que tem tudo a ver com história, de 1795, é Esboço para um quadro histórico do progresso da mente humana, do Marquês de Condorcet. É a apresentação de uma visão da história como progresso, né, coisa típica do século XVIII, como progresso intelectual. E o homem, ideia muito importante para o iluminismo, como ser infinitamente perfectível. Ou seja, o homem como sendo um ente capaz de melhorar, né, sempre e sempre. Ficamos por aqui. Até a próxima.